pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Caio Torreiro. Vamos à análise pré-jogo de Botafogo de Ribeirão Preto e Sport, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. Jogo que acontecerá logo mais às 17 horas na Arena Nicknet, Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, São Paulo. Prováveis escalações: Botafogo de Ribeirão Preto, técnico Paulo Gomes, esquema base 3-5-2, João Carlos, Erickson, Fábio Sanches e Bernardo Chapo, o Alisson, Carlos Manuel, Felipe Souto, Douglas Baggio e Patrick Bray ou Jean Vitor. Na frente, Alexandro e Emerson Ramon. Novidade: o lateral direito, o Alisson, retorna após cumprir suspensão automática. Desfalques: os zagueiros Lucas Dias, suspensão por expulsão diante do Operário, e Matheus Costa e João Costa, suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Os volantes: Gustavo Bochecha, suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Matheus Barbosa, entorse grau 2 no joelho. Além do centroavante Leandro Pereira, protocolo de concussão após joelhada na cabeça, e o ponta direita Robinho em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo. Pendurados: o lateral esquerdo Jean Vitor, o atacante Emerson Ramon e o técnico Paulo Gomes. Esporte: técnico Mariano Sosso, esquema base 4-3-3. Kaique França, Roberto Rosales, Alisson Cassiano, Luciano Castan e Riquelme. Felipe, Fabrício Domingues e Lucas Lima. Na frente, Christian Barleta, Gustavo Coutinho ou Zé Roberto e Titi Ortiz. Novidade: o zagueiro Luciano Castan retorna após cumprir suspensão automática. Desfalques: os zagueiros Chico, suspensão por expulsão diante do Novo Horizontino, e Rafael Thierry, em tratamento de lesão no tendão calcâneo direito. Os laterais esquerdos: Felipinho e Dalbert, lesão muscular, e o ponta esquerda Romarinho recupera-se de entorse no tornozelo. Pendurados: o meia atacante Lucas Lima e o centroavante Gustavo Coutinho. Arbitragem: Sexteto da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz, do Rio de Janeiro. Assistente 1, Daniel de Oliveira Alves Pereira, do Rio de Janeiro. Assistente 2, Thiago Filemon Soares Pinto, também do Rio de Janeiro. Quarto árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário, de São Paulo. VAR: Felipe Jorge Bennett, do Rio de Janeiro. E assistente VAR: Antônio Adriano de Oliveira, do Maranhão. Onde assistir: TV aberta, TV Brasil, Pay-Per-View Premiere e YouTube, canal Gold. Botafogo e Sport se enfrentam em uma partida que promete ser emocionante pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024. Essa partida promete ser intensa e cheia de emoções, com ambos os times lutando arduamente por uma vitória que pode ser crucial para as suas campanhas na Série B. A expectativa é de um jogo equilibrado, onde cada detalhe pode fazer a diferença. O Botafogo de Ribeirão Preto, conhecido como o Pantera, busca garantir sua presença na parte de cima da tabela.
O time tem se destacado por sua defesa sólida e um meio-campo criativo, o que promete um jogo dinâmico e competitivo. Do outro lado, o Leão da Ilha tem uma torcida apaixonada e busca retornar à elite do futebol brasileiro. O time pernambucano aposta em um ataque agressivo e na habilidade de seus jogadores para conquistar os 3 pontos fora de casa. O Botafogo de Ribeirão Preto tenta ampliar seu momento positivo na Série B do Campeonato Brasileiro diante dos seus torcedores. Os botafoguenses chegam embalados para o confronto, pois somam 4 vitórias consecutivas. A última foi sobre o Operário fora de casa, que levou a equipe à 12ª posição, somando 16 pontos. Os paulistas terão de realizar mudanças na escalação inicial. Por lesão, ficam fora o volante Matheus Barbosa, que teve lesão grau 2 após entorse no joelho, sofrida diante do Fantasma, e os atacantes Leandro Pereira, pois entrou no protocolo de concussão depois de levar uma joelhada na cabeça em partida da Copa Paulista, e Robinho em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo. Já outros 4 jogadores são ausências por ordem disciplinar. O zagueiro Lucas Dias foi expulso e os suspensos pelo 3º cartão amarelo. Os também zagueiros Matheus Costa e João Costa, além do volante Gustavo Bochecha, fazendo todos serem baixas nos tricolores. Em contrapartida, o lateral direito, o Alisson, volta a figurar como titular, depois de cumprir suspensão automática. Já Carlos Manuel e Patrick Bray devem ser acionados no meio. Em meio aos problemas, o técnico Paulo Gomes destaca que os desfalques estão sendo recorrentes, mas projeta a entrada em alto nível dos substitutos. Abre aspas para o treinador do Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo tem perdido jogadores desde o início do Paulista, uns por lesões, outros por opção. O caso do Matheus Barbosa é mais um, tem uma lesão, não sabemos em que grau e seguramente estará fora do próximo jogo. Veremos a importância do grupo C, coeso e unido. Todos são importantes. Importante que todos trabalhem da mesma forma, assegurou o comandante do Pantera. Bem como o Botafogo de Ribeirão Preto, o Sport também tem jogadores que não poderão atuar. Os zagueiros Chico e Rafael Thierry puxam a fila por suspensão depois de expulsão e em recuperação de lesão, respectivamente. Outros a se recuperarem são os laterais esquerdos, Dalbert e Felipinho, devendo fazer Riquelme aparecer no setor. Na defesa, Luciano Castan volta a ficar à disposição por ter ficado suspenso contra o Novo Horizontino e forma dupla de zaga junto a Alisson Cassiano, que será mantido mesmo após fazer um gol contra bizarro. No meio-campo, Pedro Vilhena pode abrir espaço para a entrada de Christian Barleta, improvisado na lateral no último jogo, e fazer Lucas Lima atuar na armação. Romarinho continua fora com entorse no tornozelo, enquanto Gustavo Coutinho e Zé Roberto disputam vaga na referência. Reconhecendo os erros na última partida, Mariano Sosso chama a responsabilidade para si e sinaliza mudanças.
O treinador projeta novidades frente ao Botafogo de Ribeirão Preto. Abre aspas para o técnico do Sport. Como responsável, não alcancei o posicionamento correto. Não posso falar que deu certo, mas tivemos um jogo condicionado à primeira ação de jogo. A estratégia teve uma descomposição a partir da primeira ação do jogo. Depois, colocamos Felipe e Lucas Lima na frente como iniciadores de jogo. O plano de jogo evidenciou imperfeições e sou o responsável disso, afirmou o argentino. O Botafogo de Ribeirão Preto está se recuperando de um início conturbado na Série B. O time de Ribeirão Preto recebe o Leão da Ilha pela 13ª rodada da competição, logo mais às 17 horas na Arena Nicknet. Se vencer o jogo, o Pantera, que chegou a ocupar a lanterna da competição, chegará à sua 5ª vitória seguida, podendo dar um salto na tabela e se aproximar do G4. Antes da regulamentação da SAF no Brasil em 2021, o Botafogo de Ribeirão Preto já era um clube empresa, sendo administrado pela empresa de investimentos Flexi Holding em 40% desde 2018. De lá para cá, os investimentos foram pesados e o time conseguiu se reestruturar completamente, tornando-se referência no modelo. Uma das principais mudanças feitas pela empresa foi a aplicação de mecanismos de governança no clube, que agora possui um conselho de administração composto de 2 membros independentes situados acima da diretoria, além também da presença de um portal de transparência, a realização de auditorias, compliance e outras medidas administrativas importantes para melhorias no time. Além disso, a Arena Nicknet, que está completando 5 anos, é hoje um dos estádios mais completos e modernizados do interior do Brasil. O local conta com a presença de empreendimentos como uma unidade do bar do Zeca Pagodinho, um Hard Rock Café e 2 lounges VIPs, sendo um deles exclusivos da Johnny Walker. Esperamos ver um time muito determinado na parte tática e aplicado principalmente na parte defensiva, e a partir daí agredir ofensivamente de forma direta e com muita velocidade, para conseguir galgar posições e quem sabe começar a sonhar com algo a mais ao final da longa jornada que é o Campeonato Brasileiro Série B 2024. O Sport tornou-se um time previsível em função da perda de 4 jogadores. 2 não voltam mais, Pedro Lima e Alan Ruiz, e outros 2 ainda não voltarão amanhã, Felipinho e Romarinho. Só restou Lucas Lima. A consequência disso, os gols sumiram. O ataque do Sport não marca há mais de um mês. Nos últimos 4 jogos, apenas 3 gols assinalados. 1 de Rosales e 2 de Fabrício Domingos. Gustavo Coutinho e Zé Roberto não recebem mais assistência. Gustavo Coutinho rendia muito nos cruzamentos de Felipinho e nas bolas paradas de Alan Ruiz. A presença e os dribles de Romarinho abriam espaços para os centroavantes, como também as frequentes chegadas de Pedro Lima na área adversária. Aí os adversários focaram em quem restou, Lucas Lima. O meia
irritado com a marcação, vive tomando amarelo por reclamação. E sem os outros protagonistas da criação, ficou com um reduzido espaço para produzir as oportunidades. Tem recuado ou aberto muito para os lados para ser acionado. E quando parte com a bola, dobram sempre a marcação sobre ele. A solução? Ser extremamente criterioso na avaliação dos reforços da janela que se abre no próximo dia 10 de julho. A diretoria montou um belo plantel. Acertou bem mais que errou, mas não cabem Pablo Diegos e Vinícius Farias nessa nova leva de jogadores. Não é quantidade, bastam 5, 6 jogadores, é qualidade. Palpites podem reclamar de mim. Botafogo de Ribeirão Preto 2, Sport 1. Deixem like, comentem, compartilhem, inscrevam-se e acionem o sininho das notificações para receberem o conteúdo do canal. Por favor, me ajudem. E para quem puder ajudar ainda mais o canal, já está aparecendo o QR Code e a chave Pix na tela. Agradeço desde já. Um grande abraço, fiquem com Deus e pelo esporte. Tudo!